Bom, pessoal, olá a todos. Aqui quem está falando é o professor Hilberstein e hoje a gente vai iniciar mais uma aula de geografia do sétimo ano com o tema rede urbana, urbanização e hierarquia das cidades, né? Então vamos entender um pouco sobre essa temática a partir de agora. Então vamos lá. Bom, primeiramente a gente vai ter que entender como é que se deu o processo de urbanização do nosso país, né? Como é que o nosso país foi formado, como é que o nosso país se comportou lá no passado para ser o que é hoje em dia, né? E a gente tem que falar de um processo muito importante na história do país, que é o processo de industrialização, né? Até o século XIX, a atividade industrial não era muito significativa no Brasil. O café era o principal produto da economia nacional, e entre 1830 e 1929, a expansão da atividade cafeeira assumiu importância crescente no desenvolvimento nacional. O que isso quer dizer? Que durante muito tempo o café foi o principal produto da economia brasileira, né? As pessoas viviam de trabalhar para o café, de plantar café, de vender café, e durante muito tempo isso fez com que o Brasil fosse um país assim, de certa forma rural, né? As plantações de café, em sua maioria, estavam ali no campo. Então as pessoas preferiam ficar no campo para trabalhar, para ter ali a sua forma de trabalhar, e deixava um pouco a cidade de lado, mas ao longo do tempo isso foi mudando, né? Graças a esse processo de industrialização e modernização da indústria, como a gente vai ver a partir de agora. E aí, falando um pouco mais sobre o período do café no Brasil, né? Além dos lucros obtidos com a produção de café, as duas guerras mundiais ocorridas no século XX, a Primeira Guerra, que ocorreu entre 1914 e 1918, e a Segunda Guerra, que ocorreu entre 1939 e 1945, impulsionaram a industrialização no Brasil. Isso significa dizer é, porque o Brasil, o que que acontece? Muitos países de fora compravam muitos produtos brasileiros. O café brasileiro, por exemplo, é um café muito bem querido lá nos outros países. Não, o café brasileiro é muito bom, vamos comprar de lá. Só que com a crise que os outros países do mundo começaram a ter devido a participações dele nas guerras, por exemplo, você vê Alemanha, Itália, França, grandes países que consumiam no Brasil, compravam os produtos brasileiros, participaram diretamente da guerra. Então eles perderam muito dinheiro nessas guerras, né? Foi um desperdício de dinheiro muito grande, então eles pararam de comprar os produtos brasileiros. Né? E como diz aqui no segundo enunciado, com a queda da produção industrial nos países desenvolvidos, ou seja, aqueles países mais evoluídos que compravam as coisas do Brasil, muitos produtos começaram a faltar nas prateleiras brasileiras e a solução foi produzir aqui o que antes era importado. Essa situação contribuiu para o desenvolvimento da atividade industrial no país. Então, o que que acontece aqui? O Brasil ele se via prejudicado porque ele não tinha para quem vender, ou seja, ele tinha um produto aqui como um café, o café é muito bom, mas ele não tinha para quem vender porque os outros países não tinham como comprar porque estavam quebrados. E as coisas que a gente precisava que não tinha aqui no Brasil e a gente tinha que pegar em outro país também não tinha como pegar porque os países não estavam produzindo. Então, qual foi a única solução do Brasil? O Brasil falou, ó, cara, vamos começar a fabricar os nossos produtos aqui, as nossas coisas aqui, o que a gente quer aqui, por que que a gente tem que comprar dos outros se a gente não faz aqui? E aí começa a vir essa primeira ideia de indústria no Brasil, né? De fabricar seus próprios produtos sem depender dos outros, sem ter que ficar comprando dos outros países. E aí começa a primeira ideia de industrialização no Brasil. Aí, e aí, justamente ali entre o período das primeiras guerras e da Segunda Guerra, é que o Brasil mudou, né? Como eu disse para vocês lá no começo, o Brasil, a população preferia viver no campo, por quê? Porque a maior fonte de emprego estava ali no campo, que era o café, né? Você ter as plantações de café para vender seu café para fora. Só que aí, como aquela coisa, o Brasil começou a parar de vender café, os outros países não queriam comprar café. É claro que eu falo café, gente, mas são vários produtos, tá? Mas o café era o principal produto que era mais vendido para fora, mas existiam outros. Então, os outros países param de comprar esses produtos, o Brasil se vê obrigado a mudar a sua forma de economia, né, de trabalho. As pessoas mesmo assim, sem nem precisar de um aviso, elas veem que aquilo não está dando mais dinheiro e elas mudam, tentam encontrar outra forma. E aí elas passam a vir para a cidade, né, para trabalhar nas grandes indústrias. E houve um período de grande crescimento industrial no Brasil. Esse período ocorreu entre o governo do ex-presidente Juscelino Kubitschek, que ficou ali entre 1956 e 1960, um pouquinho antes do período militar. Nesse período, esse presidente ele foi muito querido pelo povo porque ele viu, ele percebeu que a economia do país estava mudando, ele percebeu, olha, as pessoas não estão trabalhando mais no campo, as pessoas estão preferindo trabalhar na cidade, então o que que eu vou fazer? Eu vou abrir liberdade para as outras empresas de fora virem instalar empresas aqui. Por exemplo, tem uma empresa de carro como vocês estão vendo aqui na imagem o Fusquinha, né? O Fusquinha é da Volkswagen. A Volkswagen é uma empresa lá da Alemanha.
Aí o que, que o Juscelino Kubitschek fez? Ele falou, ah, vocês não querem abrir uma empresa aqui no Brasil? Não precisa pagar nada não. Ou precisa pagar, mas não é muita coisa não. E aqui tem muita gente querendo trabalhar. Aí os outros países começaram a ver isso e falaram, cara, vamos botar as indústrias lá no Brasil. Vamos botar as fábricas lá no Brasil, entendeu? Então nesse período aqui o Juscelino Kubitschek ele incentivou muito a indústria no Brasil. Então ele chamou muita gente, muita empresa para cá, né, e gerou muita oportunidade de emprego. E isso fez, consequentemente, que a cidade fosse crescendo cada vez mais, né? Porque as pessoas que estavam aqui se juntaram com aquelas pessoas que vinham do campo, né? Aquelas pessoas que, como eu disse para vocês, não tinham mais por que ficar no campo, não tinham mais café, não tinha mais o que vender. Falar, vou para a cidade tentar trabalhar numa empresa, tentar melhorar ter uma forma melhor de vida. E isso que ajudou muito, influenciou muito no crescimento urbano do nosso país, né? Se o nosso país é tão grande hoje, tem muitas pessoas na cidade, é muito por causa disso aqui, ó. Porque algum dia lá atrás, foi mudado a forma de ganhar dinheiro nesse país, né? Deixou de ser no campo, dependendo só das plantações, e passou a ser na cidade, com a ajuda das indústrias, das fábricas. Beleza? É claro que isso não foi o único fator que ajudou a crescer o nosso país urbanamente falando, mas foi um dos principais. Beleza? Então, seguindo. Então, por isso foi importante vocês entenderem por que, que a industrialização do nosso país ela tem um papel importante na história da urbanização. É simples de vocês entenderem. Se tem tanta gente nas cidades hoje em dia, é porque lá atrás precisou dessas pessoas aqui, entendeu? Então, nossos pais, nossos avós, eles vinham para cá porque eles tinham que trabalhar aqui, as empresas precisavam dele. Então, aquele país que vivia lá no passado, a maioria do povo vivia na área rural, se inverteu. A maioria do povo passou a viver na cidade e a minoria passou a viver na área rural, como é até hoje em dia. Beleza? Entendido? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre transporte e comunicação, né? As redes de transporte que ocorrem numa cidade. As redes de transporte e de comunicação são fundamentais para o funcionamento do mundo moderno. No Brasil, essas infraestruturas foram ampliadas com mais intensidade a partir da década de 60, interligando o norte e o centro-oeste às demais regiões do país. Então, como eu falei para vocês anteriormente, né? O presidente Juscelino Kubitschek, na época, ele começou a abrir muito liberdade para as empresas, né? Ó, podem construir suas empresas aqui, porque vai ter gente querendo trabalhar, vai ser bom para o país, então as empresas começaram a vir. E aí também surgiu a necessidade de, de, de de fazer as pessoas se locomoverem, né? De andarem de um lugar para o outro. Por exemplo, as pessoas saíram muito do Nordeste, né? Nos anos 60 para ir para São Paulo. Por quê? Porque a maioria das empresas ficavam ali em São Paulo. Então começam a surgir as primeiras redes de transporte, né? E essas redes de transporte elas podem se dividir em vários tipos, como eu trago aqui para vocês aqui embaixo. Ó. Tem até a imagem para dar o exemplo, né? Tem a rede de transporte ferroviária, que é aquela que você anda pelos trens, né? Tem aqueles trens mais antigos, tem os trens mais modernos de hoje em dia, mas naqueles trens mais antigos, com a fumacinha na frente ainda, né? Era um meio de transporte muito utilizado naquela época para levar os trabalhadores e para levar as mercadorias também. Tinha um meio marítimo, né, que era por mar, ou você se locomovia por barcos ou por navios. Tinha um meio rodoviário, que era pelas estradas, que ainda é muito utilizado até hoje, né? Caminhões, caminhoneiros, os carros, aqueles ônibus de empresas, então utilizam muito as estradas, as rodovias. Tinha um meio aéreo, né, que era por avião, que era um pouquinho mais caro, esse daí era um pouquinho mais complicado, e tinha um outro meio que era o dutoviário, que era um meio de transporte por baixo da terra, né? Hoje em dia é mais moderno, tem metrô, aquelas coisas, mas ali no começo da industrialização, nos anos 60, ainda era muito antigo ainda. Então, esses modelos aqui, ferroviário, marítimo, rodoviário e aéreo, eles estavam na frente do modelo dutoviário, mas eles eram todos importantes para ajudar as pessoas, os produtos a se locomoverem pelo país, entendeu? Seria muito ruim, por exemplo, vamos supor que hoje em dia o maior centro comercial do Brasil é a cidade de São Paulo, né? As maiores empresas, as pessoas compram muito, vivem por ali, gastando muito dinheiro, né? Mas as pessoas têm a possibilidade de sair de vários lugares do Brasil hoje em dia para ir para São Paulo comprar. Naquela época era muito complicado, então por isso que surgiram as redes de transporte, né? Como o próprio nome já diz, é rede de transporte, é uma rede para unir o país inteiro para ele se locomover. Então, cara, eu quero ir para tal lugar, como é que eu chego lá? Cara, tu pega o trem e vai para lá. Quero ir para tal lugar, ou pega o barco e vai para lá. Então você escolhia a rede de transporte adequada para o seu transporte, para a sua necessidade, entendeu? E até hoje é assim, né? A gente depende muito das redes de transporte. Imagina se não tivesse o ônibus, não tivesse o carro, a gente tivesse que se locomover a pé. Seria muito complicado, né? Beleza? Então vamos
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as redes de comunicação, né? As redes de comunicação podem ser as linhas de transmissão de rádio, TV, cabos de fibra ótica, internet e antenas de telefonia móvel. Claro que hoje em dia, com o mundo tecnológico que a gente vive, podem ter muito mais possibilidades de redes de comunicação, né? Mas assim, surgiu também não uma necessidade só das pessoas se locomoverem pelas redes de transporte, mas também elas precisavam se comunicar, né? Falar entre elas, né? Hoje em dia é muito fácil, você manda mensagem no WhatsApp, manda mensagem no Facebook, em qualquer lugar, mas imagina naquela época. Então começaram a surgir as redes de comunicação. E aí que começa a surgir o rádio, já existia, mas ele começa a ser muito popular, que as pessoas começam muito a ouvir rádio para saber das coisas, para entender as notícias. Nesse período surge a TV colorida, né? Começa a surgir as primeiras emissoras de TV do Brasil para levar informação para as pessoas ligavam lá para saber o que estava acontecendo. Por quê? Porque o país estava crescendo muito, né? Tinha muita gente na cidade, muita gente ali movimentando, então tinha muita gente na cidade, muito emprego rolando, muita empresa querendo se instalar, então as notícias corriam, né? E elas precisavam de uma rede para correr. Qual era a rede que tinha na época? O rádio e a TV. Ao longo do tempo foi mudando. Aí hoje em dia a gente tem internet, hoje em dia a gente tem as antenas de telefonia móvel, mas as redes de comunicação junto com as redes de transporte, elas são muito importantes para a gente entender como uma cidade funciona, entendeu? Uma cidade não existe se não tiver uma rede de transporte. Pode até existir, mas ela vai existir de uma forma muito complicada se não tiver uma rede de transporte nem uma rede de comunicação. Basta você ver aquelas cidades do interior, por exemplo, que não tem sinal de internet e que é muito difícil você chegar lá. O modo de vida lá é muito precário, né? É muito diferente da cidade grande. As pessoas vivem lá com o mínimo, né? É até estranho dizer assim, não pega internet aí na tua casa, cara. Que estranho. Não passa ônibus aí na frente, não passa carro aí perto. É estranho isso, né? Então a gente já se acostumou com esse modelo de cidade, né? Então ter rede de comunicação e rede de transporte junto ajuda a formar as cidades que nós conhecemos no Brasil hoje em dia. Beleza, pessoal? Entendido até aqui? Então vamos seguir. Agora a gente vai falar da urbanização consolidada. O que é isso, professor? Foi quando o Brasil realmente decidiu que ele, cara, rapaz, é o seguinte, a gente é um país urbano. A população, o povo brasileiro, ele prefere viver na cidade do que no campo. Foi quando ele passou a ter certeza disso. Foi quando a urbanização se consolidou, ela ficou firme. O Brasil é um país considerado urbano, como eu já disse para vocês, o que significa que a população residente nas cidades é superior à população rural. No Brasil, a urbanização é um fenômeno recente que ocorreu com muita rapidez. Até a década de 60, a maior parte da população brasileira se concentrava no campo. Na década seguinte, nos anos 70, né, a população urbana já havia superado a rural. Então, por que isso ocorreu? Por tudo que eu falei para vocês anteriormente, né? Principalmente pela forma de ganhar dinheiro nesse país ter mudado, né? As pessoas perceberam que elas precisavam ir para a cidade para ter um melhor modo de vida, né, para ter uma chance de estudar, de trabalhar da melhor forma, porque se elas ficassem no campo, elas não iam crescer, não iam ficar dependendo só de um produto ali, e às vezes aquele produto nem ia dar mais lucro, né, porque o café deu muito lucro, mas às vezes hoje em dia não dá mais. Então as pessoas perceberam que era, ó, vamos para a cidade, vamos mudar, vamos sair daqui do campo e viver a nossa vida na cidade. Então isso consolidou a urbanização no território brasileiro. Então o brasileiro, na sua grande maioria, ele é um povo urbano. Ele já foi, na sua grande maioria, um povo rural, mas isso se inverteu ali. Quando começou a entrar as indústrias no Brasil, tudo aquilo que eu já falei para vocês anteriormente, ali na década de 60, na década de 70, mudou essa dinâmica de país, né? O país que era rural, na maioria antes, né? A maioria do povo brasileiro, até os anos 60, era rural. Depois dos anos 60, é urbano. Beleza? Vocês têm que entender isso. Hoje em dia, a gente vive num país extremamente urbano, mas um dia ele já foi rural. Beleza? Entendido isso, e vamos seguir em frente. Falar da urbanização, como eu disse, né, a urbanização ela é um processo recente. Aí você vê aqui, em 1970 a população urbana era de 53 milhões, ou seja, muita gente vivia no campo, ou, perdão, na cidade, né? Em 2016 já era de 174 milhões. Então, ó, você vê que em pouco tempo, não demorou muito tempo, de 1970 para 2016, é muito tempo assim, se você levar a questão de idade, né, de anos, mas assim, não é tão grande em relação à história. É recente. Então, você pular de 53 para 174 milhões de pessoas, hoje em dia é bem mais, né? Em 2016 era 174 milhões na cidade, hoje em dia ultrapassa os 200 milhões, cresce demais, o povo brasileiro cresce muito rápido, entendeu? Ao mesmo tempo, a população rural era de cerca de 41 milhões em 1970. Em 2016 já era menos de 29 milhões. Então, vocês veem aqui que vai se invertendo, né? No começo, ali a população urbana ela vai crescendo muito, a população rural era maior, aí a população ela deixa de ser rural e passa a ser urbana e vai crescendo.
Aí era de 53 milhões em 1970. Em 2016 já era 174 milhões. Hoje em dia já deve ter mais de 200 milhões. Então vocês têm que entender que o Brasil ele já foi rural, mas ele já deixou de ser rural há muito tempo. Hoje em dia não tem mais como o Brasil ser um país rural. As pessoas vão viver, na sua maioria, na cidade. Ó. Do jeito que a gente está vendo aqui. A gente conhece o nosso país desse jeito aqui. Ó. É difícil você ver uma... Se você fala assim, fala uma característica de uma cidade brasileira. Aí logo você vai pensar... Ah, muita gente no centro, como está aqui na imagem. E ninguém vai lembrar do campo, entendeu? Ninguém vai falar, ah, a característica da cidade brasileira tal é o campo, é a vaquinha. Ninguém vai lembrar disso. Por quê? Porque a gente já se acostumou com esse tipo de urbanização. O Brasil é um país extremamente urbano, nunca esqueçam disso. Beleza? Seguindo, no século XIX, as principais atividades econômicas desenvolvidas no Brasil eram a mineração, o cultivo de cana-de-açúcar e as plantações de café. Sendo assim, a maior parte da população vivia na área rural. Ao longo do século XX, o perfil da economia brasileira foi se modificando devido à crescente industrialização, associada à modernização do campo e à concentração de terras. Isso impulsionou a saída dos habitantes do campo para as cidades. Então, todo aquele processo que eu já falei para vocês. E qual é o nome que se deu para esse processo, né, das pessoas preferirem deixar o campo para ir para a cidade? É o chamado êxodo rural, como vocês veem aqui, ó, no parênteses e está aparecendo aqui na imagem também. Né, as pessoas saíram ali do campo e foram para a cidade, né? Elas fizeram um êxodo rural. A maioria das pessoas fizeram isso nos anos 60, nos anos 70, né? Então, como eu já disse para vocês inúmeras vezes, isso mudou a forma de ganhar dinheiro nesse país, mudou a dinâmica desse país, né? O país deixou de ser rural e passou a ser urbano por todos esses fatores aqui que eu falei para vocês, né? As pessoas, além das pessoas virem que era melhor ela estar na cidade, não precisava mais das pessoas também no campo. Por quê? Porque começaram a surgir aquelas primeiras máquinas, sabe? As máquinas que a gente usa nas plantações, aquelas máquinas grandes que servem para organizar grandes plantações, né? Elas foram surgindo justamente ali na cidade. A cidade foi fabricando essas coisas nas indústrias ali, vendendo para o campo. Aí as pessoas no campo foram ficando sem emprego e tiveram que vir para a cidade para trabalhar, né? É louco isso, né? Um vai substituindo o outro, né? Um vai tomando o lugar do outro e as pessoas têm que... A máquina vai tomando o lugar do homem aí, as pessoas têm que mudar do seu local de origem para outro local para conseguir emprego e ficar de uma forma boa, né? Ter uma vida boa. Então aconteceu isso com muita gente, né? Esses fatores que eu já falei para vocês inúmeras vezes, a crescente industrialização, a modernização das máquinas ali no campo, né, impulsionou muito a saída dos habitantes do campo para as cidades. Então, o que esses processos todos ajudaram a formar a dinâmica de país que a gente tem hoje, né? Esse país urbano ocorreu muito por causa desses processos que aconteceram no passado. Beleza? E a gente vai falar, ó, industrialização e urbanização, né? São duas palavras juntas, vocês não podem esquecer disso, né? Porque um país ele só vai ser urbano se ele tiver industrialização. O que fez o povo brasileiro vir para as cidades? Foi a indústria. Entendeu? Foram as empresas, foi a oportunidade de emprego que eles iam ter aqui. Então, industrialização e urbanização são dois processos que dependem um do outro, né? O país só vira urbano se tiver indústria nele. Aí como está dizendo aqui para vocês, a industrialização, de modo geral, pode ser definida como um processo em que a atividade industrial passa a comandar a economia de uma sociedade, de um país aqui no caso, que é o nosso, né? Tornando outras atividades como o comércio, o transporte, os bancos, a pecuária, o extrativismo, todos subordinados a ela. E o que isso quer dizer, professor? Quer dizer que a indústria ela é a principal forma de ganhar dinheiro, forma de manter aquele país de pé. Entendeu? Porque a maioria das pessoas depende da indústria. Ah, professor, mas eu não trabalho na indústria, eu não trabalho no distrito. Mas você utiliza muita coisa que a indústria faz. A geladeira, o fogão, o computador, a TV, o celular, tudo vem da indústria, tudo vem das fábricas. Então, por mais que você não esteja lá trabalhando, você utiliza muito daquilo, você precisa muito da indústria. Então, o que está dizendo aqui é que a indústria, ela meio que manda no país, de certa forma, né? Aqui a gente vê, por exemplo, a imagem de vários trabalhadores da indústria, de uma indústria de carros, por exemplo, eles manifestando, né? Parados ali. Pô, aquilo ali prejudicou muita coisa, cara. Prejudicou o comércio. Por quê? Porque eles não fabricavam mais os produtos para as pessoas venderem, né? Prejudicou a rede de transporte, prejudicou os bancos, porque eles parados sem trabalhar não tem dinheiro, né? Eles não fazem o dinheiro rodar. Então, o país depende muito dessas pessoas, né? Das pessoas da indústria, das pessoas que trabalham ali no distrito, no pesado, fabricando as coisas. Então, se essas pessoas um dia pararem, fizerem alguma greve, né? Abala muito o país. Por isso que a maioria dos empresários evitam muito isso, né? Quanto menos greve tiver, melhor, porque a gente não pode parar e não pode deixar o país ficar bagunçado. Beleza?
Vamos falar da rede urbana, né? Então, a rede urbana, como eu já falei para vocês, industrialização e urbanização ocorrem juntos. A cidade só vira urbana, só cresce se tiver uma indústria ali, se tiver uma industrialização. Mas depois que a cidade vira urbana, com a presença da indústria e tudo mais, forma-se a rede urbana. E o que é a rede urbana, professor? Quanto maior as cidades, maior a concentração de pessoas. Isso é nítido, né? Óbvio. Atividades industriais e a diversidade de serviços oferecidos. Por esses motivos, algumas cidades exercem influência econômica, política e cultural sobre outras. E essa relação de atração e influência forma a rede urbana. O que é isso? Como aqui no segundo ponto deixa bem claro o que eu vou dizer. É comum que nas menores cidades que as pessoas das menores cidades, né, elas se desloquem para a cidade grande em busca daquilo que sua cidade não oferece. Então, muita coisa que não tem na cidade pequena vai ter na cidade grande. A cidade pequena, na maioria, é a cidade rural. Né? Como eu falei para vocês, as pessoas antigamente elas viviam ali nas cidades rurais, nas cidades menores. Só que elas foram para as cidades, foram povoando as cidades grandes, as capitais. Então, as cidades menores foram deixadas de lado. Então, todos os produtos, tudo que precisava de verdade para o ser humano viver bem, foi botado na cidade grande e na cidade pequena foi deixado de lado. Pode ser que tenha? Tem, mas não tem da mesma forma que tem na cidade urbana. Por exemplo, você fica doente numa cidade pequena. Tem ali uma casinha para você se tratar, mas não tem um hospital adequado, por exemplo. Se você sofre um acidente muito grave, se você for se tratar na casinha ali da sua cidade pequena, você vai morrer. Você tem que ir, por exemplo, para um hospital mais moderno, com médicos preparados, né, com toda aquela tecnologia, e a cidade grande proporciona isso, né? Você só vai encontrar na cidade. E aqui vários produtos que a cidade oferece, nessa imagem aqui para vocês, que às vezes não são oferecidos na cidade menor. Por exemplo, corpo de bombeiros, o hospital adequado, um bom ensino, né, uma boa instituição escolar, né? Tem muita gente, por exemplo, eu quando fiz faculdade, tinha amigo meu que vinha do interior. Morava no interior, morava em Manacapuru, morava em Iranduba, mas vinha para cá para a cidade estudar aqui, porque a faculdade ficava aqui e não tinha uma faculdade lá na cidade dele. Entendeu? Então é muito comum no Brasil inteiro você ver pessoas que não encontram as coisas que elas precisam na cidade dela, aí elas vão até a cidade grande, e quando elas encontram, vão lá, usufruem, consomem, né, e depois voltam para as suas cidades. Isso é muito comum no Brasil. Beleza? Então essa é a rede urbana, né? Uma cidade grande faz com que todas as cidades menores dependam dela. Beleza? Entenderam isso, pessoal? Então vamos. A gente vai falar agora sobre as regiões metropolitanas brasileiras, né? São aquelas cidades extremamente grandes. E aí eu vou falar para vocês aqui os pontos. Quando há uma expansão e um crescimento de dois ou mais municípios, ou seja, dois ou mais cidades, né, pode ocorrer uma conurbação, ou seja, uma união física das áreas urbanas desses municípios. Vou dar um exemplo bem claro para vocês aqui de Manaus. A gente está na cidade de Manaus. Aí tem a Ponte Rio Negro. Passou da Ponte Rio Negro, você já está em Iranduba. Já é outra cidade, já é outro município. Mas essas duas cidades elas estão conurbadas, ou seja, elas fizeram um processo de conurbação, elas se uniram fisicamente ali, né? Porque se você parar para pensar, Manaus e Iranduba tá unido. Atravessou a ponte, eu estou em Iranduba, meu irmão. Se eu quero ir de Manaus para Iranduba, eu atravesso a ponte, eu estou lá. Se eu quero vir de Iranduba para Manaus, eu atravesso a ponte, eu estou aqui. Então a cidade foi conurbada. Então muita gente, Iranduba, de certa forma, ela depende de Manaus, porque as pessoas já deixam de procurar os serviços lá que quase não tem. Como eu disse para vocês, é difícil você encontrar serviço de boa qualidade numa cidade pequena. Aí a cidade que essa pessoa mora já fica mais perto ainda da cidade grande, aí que ele vai sair da cidade dele para ir para a cidade grande mesmo. Então é muito comum você ver pessoas vindo de Iranduba, de Manacapuru, de Novo Airão, por quê? Porque essas cidades, esses municípios, eles já estão conurbados, eles já estão ligados à cidade de Manaus. Então esse é o exemplo que mostra para vocês o que é conurbação. Conurbação é isso, é quando uma cidade grande ela faz com que as cidades menores dependam dela. Entendido? Esse é o processo de conurbação. Como está dizendo aqui, ó, quando ocorre a conurbação, a cidade grande vira uma metrópole, ou seja, uma grande cidade, com um forte poder sobre os municípios menores, apesar deles terem seu próprio sistema político. Por exemplo, Iranduba, Novo Airão, Manacapuru, eles têm lá seu prefeito, seus vereadores, esses caras que são os responsáveis para dar os produtos para a população, mas às vezes eles não têm nem a própria condição, porque a cidade é tão pequena, o dinheiro que entra lá é tão pouco que eles não têm condições de construir escolas, não têm condições de construir hospitais grandes, então eles passam mesmo a deixar as pessoas utilizarem o serviço da outra cidade. Fala, mano, vai lá para a cidade grande mesmo, usa lá porque lá tem e aqui não tem. Entendeu? É mais ou menos isso que acontece. Outro fator que define uma metrópole que eu quero deixar bem claro para vocês, é cidade grande, tá? Quando vocês falarem assim de regiões metropolitanas, metrópoles, lembre-se, são cidades muito grandes.
Outro fator que define uma metrópole é a quantidade de habitantes. Uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes já pode ser considerada uma metrópole. Beleza? Então, por exemplo, Manaus já é uma metrópole, que já tem mais de 2 milhões de habitantes. É uma cidade muito grande e muitas outras cidades do interior aqui do Amazonas dependem dela. E eu estou falando de Manaus como exemplo. Imagina lá São Paulo. São Paulo que é uma cidade extremamente grande, muita gente, e tem várias outras cidades ao redor que dependem dela também. Então, é muito importante vocês entenderem isso, que esse processo de conurbação é quando uma cidade é muito grande e ela consegue dominar as outras cidades ao redor dela. Beleza? Entendido isso daí? Então, continuar. E aqui um exemplo de regiões metropolitanas, né? O exemplo das regiões metropolitanas que existem no Brasil. Vamos falar aqui do nosso estado. Olhem aqui para o Amazonas, mais ou menos aqui em cima do mapa. Vocês vão ver aqui ó, que tem a cidade de Manaus, essa manchinha laranjada. E aí, ao redor da cidade de Manaus, você vê que está escrito Manaus. Ao redor da cidade de Manaus não está escrito, mas tem, por exemplo, Manacapuru, tem Iranduba, tem Novo Arão, tem Presidente Figueiredo, aquelas cidades mais próximas. Então, elas são conurbadas a Manaus. Elas dependem de Manaus, de certa forma, né? Então, existe muito isso aqui no Amazonas, ó. Você vê lá em São Paulo, olha só a manchinha como ela é laranjada e bagunçadinha, né? Ela é muito manchada. Por quê? Porque tem muita cidade lá. Muita cidade dependendo da cidade grande, que é São Paulo. Muita cidade no interior dependendo da cidade grande. Isso ocorre em vários lugares do Brasil, como vocês estão vendo aqui. Então, é importante que vocês saibam que existem muitas regiões metropolitanas no Brasil e que muitas cidades, muitas capitais, elas mandam, de certa forma, em outras cidades, por causa do processo da conurbação, né? Elas se unem com outras cidades e exercem um poder muito forte sobre elas. Beleza? E aí, a partir do momento que a cidade cresce, né, tudo aquilo que eu já falei, tem a indústria, a industrialização. Aí as pessoas vêm para a cidade por causa da oportunidade de vida melhor que a indústria dá, que a indústria proporciona. A cidade vai crescer, meu amigo. E muitas vezes o espaço que tem ali, a quantidade de território, o lugar, ele não é tão grande para receber muita pessoa. Então, muitas vezes se aglomera muita gente, fica muita gente em um espaço muito pequeno. E aí começam a surgir os primeiros problemas sociais urbanos, né? Que são esses problemas, professor? Nas regiões metropolitanas, parte da população considerada pobre vive na periferia, nas invasões, nas favelas, nos mocambos, nos morros. Atualmente, os problemas mais comuns encontrados nos centros urbanos são a falta de assistencialismo. O que acontece aqui? Como vai vivendo muita gente, tendo muita gente para pouco espaço, as pessoas elas vão se amontoando. E aí que surgem, gente, as invasões. Por exemplo, olha, tem ali um pedaço de terra que não tem ninguém, cara. E tem esse pessoal aqui precisando de casa. Vamos invadir lá e vamos fazer umas casas para eles lá. Então começam aí as primeiras invasões, as primeiras favelas, que são muito comuns lá no Rio de Janeiro, né? Você vê que é um monte de casa em cima da outra. Por que é um monte de casa em cima da outra? Ali naquele pedaço de barranco ali, né? É um monte de casa em um lugar perigoso. Por quê? Porque as pessoas foram se amontoando ali. Era o único lugar que elas tinham na cidade para ficar e elas foram formando ali. Então ali surgiram as primeiras invasões, as primeiras favelas, os primeiros bairros. Então muita gente em um lugar só, gente, dá problema, né? Não é muito bom você ter muita gente num lugar só, porque sempre vai dar algum tipo de problema. E aí começam os primeiros problemas, né? Quando as cidades grandes começam a crescer no Brasil, a partir ali dos anos 60, dos anos 80, começam a vir os primeiros problemas sociais urbanos. Quais são eles? O primeiro é a falta de assistencialismo, né? As pessoas dificilmente têm hospital, escola, creche, área de cultura, lazer. Aí você fala assim, ah, professor, mas o senhor falou que a cidade grande não dá tudo isso? Sim, ela dá, mas ela não dá na quantidade necessária. Por exemplo, você tem uma cidade com 2 milhões de habitantes. Aí vamos supor que só exista 2 hospitais nessa cidade. 2 ou 3 hospitais. Não vai dar conta, né? Então, ou seja, tem que ter o número adequado de coisas para atender aquelas pessoas. Se tem 2 milhões de pessoas naquela cidade, eu vou ter 2 milhões de hospitais? Não, claro que não, mas eu vou ter um número de hospital suficiente para não ficar um hospital só lotado. Hoje em dia não acontece isso no Brasil, né? Você vai nos hospitais, a maioria dos hospitais estão lotados. Por quê? Porque não existe um número certo de hospitais. Não existe um número adequado de hospitais para não gerar tanto problema, as pessoas não terem que esperar tanto nas filas, não terem que esperar muito tempo para ser atendida. E isso ocorre não só com os hospitais, com as escolas também. Existem poucas escolas, poucas creches, poucas áreas de cultura. Áreas de cultura, então, nem se fala. Aqui em Manaus, por exemplo, quase não tem. É difícil você encontrar um lugar para você andar de bicicleta, uma pracinha que você possa passear com seu namorado, com a sua namorada, com um cachorro, tranquilamente. Então,
começam a surgir esses problemas aqui, ó. Não tem espaço, gente. Já não tem espaço na cidade. As pessoas elas se amontoam ali. Aí formam as invasões, formam as favelas, aquelas casas precárias, uma em cima da outra, para poderem morar. E aí não tem esses serviços, também fica muito complicado viver, entendeu? Por quê? Porque já não tem. O maior problema aqui é a falta de espaço, porque tem muita gente para pouco espaço. Então, às vezes, assim, até o governo, a prefeitura quer construir alguma coisa, mas ela não tem onde construir. Por quê? Porque já tem tanta gente ali, não tem nem onde achar lugar na cidade. Por exemplo, a cidade de Manaus, a maioria dos conjuntos de casas que estão surgindo hoje em dia, né, eles surgem ali já perto da barreira de Manaus. Quem conhece aqui sabe o que eu estou falando. Perto da saída de Manaus. Por quê? Porque aqui em Manaus, assim, dentro de Manaus já não tem espaço para você construir muitas casas. Então, por que que o Viver Melhor um, o Viver Melhor 2, os primeiros Viver Melhor, né, com aquele que chamaram um monte de gente para morar lá? Por que que eles foram construídos ali perto da barreira? Porque era o único lugar da cidade que ainda tinha espaço sobrando para construir alguma coisa, né? Então a cidade foi crescendo muito tanto que chegou num ponto que fala, cara, vamos ter que vir para a parte mais afastada da cidade para fazer as coisas, porque já não tem espaço lá na cidade grande. Entendeu? Então surge o primeiro problema social urbano aqui. Os primeiros problemas sociais urbanos surgem, que no caso são a falta de assistencialismo. Aí surgem outros, como a falta de saneamento básico e transporte coletivo de qualidade. A gente sabe que isso é muito complicado. Aqui em Manaus a gente tem saneamento. O que é saneamento básico, professor? É simples, por exemplo, você puxar a descarguinha ali do seu banheiro sabe, o cocôzinho ter um lugar adequado para ir, ele não ir para o rio. É basicamente isso. A gente sabe que aqui em Manaus não é assim, entendeu? O lixo vai para o rio, tudo polui o rio, tudo que a gente produz na nossa casa, por mais que a gente não jogue diretamente no rio, ele vai parar lá no rio. Por quê? Porque a gente não tem o saneamento básico adequado. E isso não é só aqui em Manaus, não, é do Brasil inteiro, tá, gente? Transporte coletivo, nem se fala, né? O que que é? O próprio nome já diz, é um transporte coletivo. Você vai dividir aquele transporte com muita gente. Tem lugar no Brasil, como Curitiba, por exemplo, que tem um transporte coletivo muito bom. Os ônibus são muito bons, as pessoas não reclamam. Mas aqui em Manaus, por exemplo, meu amigo, é ônibus lotado toda hora, é ônibus velho, é ônibus quebrando, os terminais de ônibus são lotados. Então falta isso para a população, falta saneamento básico, falta transporte coletivo de qualidade. E além desses problemas sociais que surgem, problemas assim que poderiam até ser resolvidos, esses problemas aqui eles podem ser resolvidos, né? Problema de hospital, de escola, eles podem ser resolvidos. Problema de transporte, de saneamento pode ser resolvido. Surgem outros problemas que já são mais complicados de resolver, como por exemplo a violência. Aí surgem os primeiros ladrões, começam a ter roubo, começa a ter furto, começa a ter tráfico de droga, disputa de território entre facção criminosa, que ocorre aqui muito em Manaus, né? Por exemplo, assim, aquela rua ali é da facção tal, não vou entrar lá porque senão é perigoso, entendeu? As pessoas já sabem os tipos de rua. Ali naquela rua tem uma boca de fumo, não vou entrar lá porque é perigoso. Então as pessoas, o bandido ele vai tomando conta da cidade também, entendeu? Então os problemas sociais urbanos surgem. Então aquilo que eu falei para vocês lá no começo, né? Quando tem muita gente junta no mesmo lugar, sempre dá algum tipo de problema. E os problemas são esses aqui, ó. Sempre vai faltar alguma coisa, vai faltar algum assistencialismo, vai faltar um saneamento básico. E se tiver tudo isso, mesmo que tenha tudo isso, ainda vai ter o problema da violência, do roubo, porque tem muita gente ali, muita gente tem coisa de valor, entendeu? Muita gente gosta de consumir droga, né, querendo ou não, na cidade, então por isso que as pessoas vendem, por isso que existe muito tráfico. Então os problemas sociais urbanos surgem, né? Não pense que a cidade ela cresce perfeita, como eu falei para vocês. Botei a indústria aqui, as pessoas vão vir trabalhar e todo mundo vai viver bonitinho. Não, vão surgir os problemas. Então a cidade cresce e ao mesmo tempo os problemas surgem, os problemas crescem também. Entendam sempre isso. Beleza? E aí também, além dos problemas sociais, surgem também os problemas ambientais, né? Quais são esses problemas ambientais? Os problemas ambientais urbanos são agravados pela intensa concentração de pessoas e da produção econômica. Soma-se isso ao fato do governo não disponibilizar serviços e infraestrutura de forma adequada às pessoas. Os problemas ambientais mais comuns são, então, aquilo que eu já falei para vocês anteriormente, né? Os problemas sociais, agora tem, além dos problemas sociais, vão existir também os problemas ambientais. A gente está vendo aqui um exemplo claro de problema ambiental na imagem aqui, né? Tem a poluição dos rios, tem o número de carros muito forte na rua, né? Então esses carros poluem muito, soltam muita fumaça para o ar. Esses são os problemas ambientais, né? Os que prejudicam o meio ambiente. Aí tem a poluição atmosférica,
que é justamente a poluição pela fumaça dos carros, né? Tem muito carro, tem muito ônibus, muita moto na cidade, então toda hora fumaça para cima. Tem a poluição das empresas também, né? As indústrias, elas jogam muita fumaça para o ar, então isso prejudica muito o ambiente. Tem a poluição visual. O que é a poluição visual, professor? É aquela quantidade de coisas assim no meio da cidade, né, que atrapalham nossos olhos, um monte de anúncio, para onde você anda tem um anúncio aqui, aí tem uma placa dizendo onde é tal rua. Essas coisas são necessárias, são, mas assim, elas são muito exageradas, né? Elas prejudicam a cidade, deixam a cidade muitas vezes feia. Então a poluição visual também prejudica a cidade. Tem a poluição sonora, né, que imagina ali, meu amigo, é um monte de gente falando, um monte de carro buzinando, e pipipipi, não sei o que, papapá, então fica muito barulho. Então a poluição sonora está dizendo é poluição pelo som, ela é muito grande, né? Então o som, de certa forma, ele polui o ambiente, né? Fica muito, vocês não ficam agoniados quando tem muito barulho ao mesmo tempo, sabe? Tá tocando um celular, tá tocando outro, aí uma pessoa tá falando, você fica, ai meu Deus, sabe nem para onde eu vou? A cidade grande é mais ou menos assim, só que a gente não percebe, né? Porque a gente já está tão acostumado e a gente não percebe que a cidade grande se comporta dessa forma. Aí tem a poluição das águas e a grande produção de lixo, né? Como tem muita gente, é muito lixo produzido. E as pessoas não sabem, às vezes não é nem que não saibam, mas não tem como descartar seu lixo da forma adequada. Então elas vão e jogam ali no rio mesmo, entendeu? Jogam pela janela do ônibus. E você acha, às vezes assim, vou jogar aqui pela janela do ônibus o meu pacotinho de militos, o meu saquinho de picolé, não vai fazer mal para ninguém. Depois alguém vai varrer lá. Muitas vezes não, ele vai parar no rio, vai parar aqui entendeu? Aí quando chove, como está acontecendo aqui em Manaus, está chovendo muito, né? O rio está enchendo. Aí chega um momento que o lixo vai querer passar por baixo da ponte, não vai conseguir, vai travar, como acontece aqui nessa primeira imagem aqui, ó. E aí, querendo ou não, esses problemas ambientais surgem, né? Por mais que a gente não perceba, por mais que a gente não se toque, mas a gente colabora para eles existirem, né? Então, os problemas sociais, que são aqueles problemas que eu falei anteriormente, junto com os problemas ambientais, eles são os tipos de problema que vão surgir numa cidade. Uma cidade, ela vai surgir, ela pode crescer devido à industrialização, devido à quantidade de pessoas, mas ela não vai crescer sem problema. Sempre vai ter algum problema social ou algum problema ambiental. Isso, na maioria das vezes, tem os dois juntos. Manaus, por exemplo, é uma cidade que é cheia de problema ambiental e cheia de problema social. É uma cidade que, por exemplo, o rio é extremamente poluído, né? É um problema ambiental gravíssimo e é uma cidade extremamente violenta também. Toda hora morre gente. Tem um problema social muito grande. Entendeu? Então, eu quero que vocês entendam isso, pessoal. Beleza? Entendam que para uma cidade existir, ela tem que ter uma indústria, uma industrialização, né? Uma chance das pessoas verem uma condição boa. Só vou para aquela cidade se aquela cidade me der emprego, se ela me der uma condição de vida boa. A maioria das cidades do Brasil cresceram assim, né? As indústrias foram chegando. Manaus mesmo, a gente tem a Zona Franca de Manaus. Tem um monte de empresa de fora aqui que chegou. Por que essas empresas vieram para cá? Porque lá atrás, no passado, elas tiveram a chance. Né? Alguém chamou elas, o presidente ali, o Juscelino Kubitschek, ou elas viram alguma oportunidade e falaram, cara, eu vou botar minha empresa ali em Manaus, vou instalar ali porque ali tem muita gente querendo trabalhar, ali não vai ser tão caro, não vou ter tanto prejuízo, e está aí até hoje, né? O Distrito Industrial está aí até hoje, com um monte de empresa. E o Brasil inteiro se comporta assim, a maioria das grandes cidades recebem a indústria ali, a indústria existe, as pessoas vão trabalhar e as pessoas vão fazendo com que a cidade cresça, né? Mais gente vai aparecendo, as pessoas vão formando família, vão se reproduzindo, então a cidade vai crescendo, 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 só que ela não cresce perfeita, como eu já disse para vocês. Ela cresce ali e surgem os primeiros problemas sociais, os problemas ambientais, vários problemas comuns de uma cidade. Beleza? Então entendam isso, pessoal. Para uma cidade existir, ela tem que ter uma indústria que chame ela, que forme ela, né? Que faça ela ser formada. E a partir do momento que ela é formada, ela não fica perfeita. Ela sempre vai ter os seus problemas. Beleza? Então, pessoal, é isso. Tá bom? Essa foi a nossa aula sobre rede urbana e hierarquização das cidades no Brasil. Ficou um pouquinho longa, mas é um assunto muito grande, bem legal, né? Eu acho que vocês ficaram por dentro, porque é bem legal a gente conhecer a história do nosso país, né? Entender como ele foi formado, como é que ele se comporta hoje em dia. Beleza? É isso, pessoal, tá bom? Um abraço a todos, peço perdão pela demora, se cuidem e até a próxima.